Com uma extensa biografia nos meios jurídico e acadêmico, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, preside no Senado a comissão especial encarregada de lançar as bases para a reforma da Lei de Arbitragem e Mediação. Bem-vindo à TV Senado, ministro. Uma honra e um prazer para mim, Paulo. Ministro, como se explica a necessidade de reformar essa lei? Paula, a lei ela tem uma história de sucesso. Ela é uma lei que já hoje conta com 14 anos de vigência e ela, no começo, foi um pouco contestada, chegou até o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a sua constitucionalidade e o Supremo definiu que é constitucional e hoje é uma lei largamente utilizada. O Brasil é um dos países em que se fomenta muito a arbitragem, onde ela é muito utilizada. A arbitragem é mais focada para grandes negócios, grandes contratos, grandes empresas. Nada impede que ela seja utilizada também por pessoas físicas. Porém, a sua larga utilização hoje é nesses contratos de valores mais elevados e é o que se chama onde as partes escolhem o árbitro. É um julgamento particular, privado, onde você, de comum acordo, os dois litigantes designam um árbitro ou mais de um e eles, então, elaboram uma sentença que se chama sentença arbitral. Ou tem seja, prazo procuram para julgar. que isso não chegue a ter uma pendenga no judiciário. Exatamente. É uma das formas que nós denominamos de solução alternativa para a composição de litígios. E hoje essas fórmulas são amplamente utilizadas no mundo todo. A arbitragem, portanto, ela é uma das soluções, não é a única, nem vai resolver todos os problemas do assoberbamento do judiciário, mas seguramente contribui para que essas questões mais técnicas, mais específicas, que demandam um acurado exame, possam ser submetidas a esse julgamento privado, como eu te disse, e essa sentença tem o mesmo valor da sentença judicial. Aí você me perguntaria, apesar dessa história de sucesso, que nasceu lá atrás, de um esforço do senador Marco Maciel e de todo o parlamento, que marcadamente fez uma evolução civilizatória até, que a lei é um marco nesse sentido. Colocou o Brasil num patamar que até então nós tínhamos muita reserva, que se fala muito nessa questão do monopólio público da jurisdição, só os juízes, só o judiciário. E nós estamos vendo hoje que o mundo caminha para essas outras fórmulas, reservado para o judiciário o seu papel importantíssimo de compor os conflitos fundamentais de interesse, de alargar o acesso à justiça. Um não compete com o outro, soma-se. E para o cidadão é melhor ter várias portas de acesso à resolução do seu conflito. Mas eu te dizia, por que então, se a história é de sucesso? Porque ao longo desse período nós já tivemos muitas mudanças legislativas, nós já tivemos uma reforma constitucional que modificou todo o capítulo do Poder Judiciário. O mundo mudou ao longo desses anos todos e é preciso apertar um pouco os parafusos, aperfeiçoar o que teve de bom na lei, aperfeiçoar ainda mais e também adequá-la ao que a jurisprudência foi criando em torno do assunto. Então, efetivamente, é preciso repaginá-la, recolocá-la para que ela possa efetivamente avançar ainda mais. Do momento em que, até pegando um pouco uma carona no que o senhor falou, o mundo mudou, internet, a comunicação de celulares, isso criou uma demanda em cima do cotidiano de todos nós que certamente influencia também na cobrança em cima do judiciário e na resposta com maior presteza que se espera de todas essas decisões. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Você vê que os contratos hoje são celebrados de maneira eletrônica, pela internet. Hoje não tem mais barreira, o mundo é um mundo sem barreiras. Então, a arbitragem, aspectos da arbitragem internacional precisam ser atualizados.
aspectos efetivamente relacionados a essa forma nova de contratar, a própria escolha do árbitro, às disputas societárias. A arbitragem é muito utilizada nesse campo. É preciso discutir, o nosso país agora vai sediar a Copa do Mundo, vai sediar a Olimpíada. É preciso discutir se cabe a arbitragem efetivamente nas várias modalidades de contratos públicos, se isso é possível ou não. Isso tudo é trabalho que a comissão vai fazer para avançar. A ideia é colocar para frente esse Instituto da Arbitragem, já que nós chegamos a um patamar hoje de muito sucesso após a implantação pela lei que nós pretendemos adequá-la à nova realidade. E aí, Paulo, se você me permite, nessa mesma sequência, temos um outro mundo novo, que é o mundo da mediação. Como eu te disse, a arbitragem é a escolha de um árbitro particular, ou mais de um árbitro particular, para a solução de um determinado litígio. A mediação, não. A mediação, ele não ocupa a função de árbitro, ele é um facilitador para que as partes encontrem elas próprias a solução para o seu problema. Exemplo, uma briga de vizinho, uma questão que envolve o direito do consumidor, ao invés daquilo ser levado ao judiciário, com todo o processo pesado para solucionar um litígio, é possível que existam câmaras de mediação, amplamente facilitado o acesso para a população, onde, antes de propor a ação judicial, se busque uma solução consensual para aquele litígio. Ou seja, a arbitragem se destina à solução de causas que envolvem mais empresas e instituições, no caso. E a mediação seria mais no nível individual, no nível coletivo, mas que afetem mais questões das pessoas e não questões mais relativas a negócios. Digamos que a arbitragem nada impede que ela tenha outra conotação, mas ela é focada em comércio e, pelas suas próprias características, na atividade societária, na atividade de maior vulto, seja porque... Atividade empresarial. Na atividade empresarial, exatamente, Paulo. Seja porque tem um custo, seja porque demanda muito conhecimento técnico. Então, ela tem esse escopo, ela tem essa finalidade, a arbitragem. Servir como uma porta de solução do problema litigioso, mas com um viés mais assim, direcionado a grandes litígios envolvendo empresas, envolvendo a atividade empresarial, comercial, notadamente nesse aspecto. Já a mediação, que não é a escolha de um árbitro, é a função de concitar as partes a encontrar soluções para os seus problemas, ela é hoje também largamente utilizada no mundo inteiro. Ela resolve muitos dos problemas e desafoga uma parte daquilo que seria levado ao judiciário, e com uma vantagem adicional. Ela facilita o acesso, ela democratiza o acesso da população para a solução do seu problema. Você sabe, os nossos telespectadores também, que cada vez que tem um litígio, um pequeno problema numa família, numa comunidade, numa cidade, esse litígio tem uma potencialidade de abalar a paz social. Nós existimos para viver em paz. O Estado existe para proporcionar paz. Então, se existe um litígio que abala essa questão e ele não é solucionado, você pode imaginar que isso, de um pequeno problema, às vezes vira uma grande questão. Ter o acesso para resolver esse problema é uma das finalidades da lei. Na parte da mediação, Paulo, não há uma regulação no Brasil. Não se foi feita ainda com base em parâmetros internacionais, como foi o caso da lei da arbitragem. Para a mediação nós não avançamos. Não temos experiência ainda no país. E é exatamente o trabalho ao qual vai se debruçar agora a comissão criada em boa hora pelo Senado Federal. Ministro, quais são os atributos do mediador, do encarregado da mediação, e como ele é instituído?
Excelente pergunta, Paulo. Isso tudo há uma lei padrão de entidades internacionais em que se estabelece formas de recrutamento do mediador, se ele é remunerado ou não, se ele tem função no Estado ou não. Isso tudo vai ter que ser debatido pela comissão. São vários modelos e várias possibilidades. A comissão vai, depois de ouvir os especialistas, ouvir as entidades vinculadas a esse tema, vai poder escolher o caminho que o Brasil tem que seguir, e eu acho que foi a preocupação do Senado quando instituiu essa comissão pelas mãos do atual presidente, o senador Renan Calheiros, de inserir o Brasil nesse aspecto, num patamar, no conjunto, no concerto das nações civilizadas. Nós ainda temos um vácuo muito grande de não termos regulado a questão da mediação. Um exemplo de países que avançaram nisso, regulando a atuação de determinados segmentos na área do consumidor, mediadores focados em resolver pequenos problemas na área de automóvel, na área de hospitais, tem sempre uma atuação muito focada em determinados aspectos. Temos a experiência alemã da criação de ombudsman na área bancária. São vários os exemplos que o mundo nos dá. Os americanos têm largamente difundido, os canadenses, os americanos, a própria Argentina tem uma experiência muito grande na área de mediação. Alguns países têm a mediação por obrigatória, ou seja, não vai para juízo antes de passar pelo mediador. Escritórios públicos convivem com escritórios particulares. A Austrália tem uma base grande de formação de mediadores. Hoje em dia, você sabe, nós temos uma separação. Eu não sei se eu estou falando demais. Não, é absoluto. Por favor, você me... Por gentileza. Nós temos hoje duas formas, duas estruturas judiciárias no mundo todo. Temos o que nós chamamos de civil law e common law, de acordo com a história, a origem do direito em determinado país. Essas barreiras que antes existiam muito marcadas, a civil law com a lei fixa, rígida, escrita, a common law com base nos precedentes, hoje o mundo também, como nós estávamos falando aqui, o mundo não é o mesmo, ele evoluiu, não existe mais barreira, fronteira. Os costumes mudaram. Os costumes mudaram. Então, esses aspectos de common law, civil law, eles se misturam muito. Então, o modelo de um já permeia o de outro. Institutos que hoje são utilizados em países de common law, o nosso segue a estrutura do direito estrito, do direito rígido, que é a base do direito romano, alemão. Nós seguimos essa trilha. E mas nesse sentido, a mediação seria um caminho, uma trajetória no sentido de termos algo próximo da common law. Seguramente, flexibilizar as formas de solução dos litígios. Como tem sido até na nossa lei civil, com relação à união civil, que o senhor, inclusive, foi autor, praticamente um dos pioneiros na autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que permitiu que isso estivesse dentro da lei, já como ministro lá do Superior Tribunal de Justiça, se não me engano, em 2011. Perfeito. É verdade. Agora, ministro, eu vejo que no Brasil, num país com 5.565 municípios, essa mediação, ela vai se dar em termos temáticos, claro, em termos do que está sendo discutido, mas também em termos regionais, em termos de distribuição. Isso. Evidentemente que uma lei de natureza geral, ela vai traçar a estrutura, o esqueleto, a base da mediação. E, evidentemente, que depois ela vai ganhar os contornos efetivos, ela vai ter uma regulamentação mais específica. O importante agora é definirmos
o modelo. A mediação será pública, privada, mista? Ela vai se dar em que estágio, em que momento? Ela será obrigatória, não será? Qual o custo? Quem arca com esse custo? Isso tudo são pontos que precisam, como será treinado o mediador, como será selecionado o mediador, isso tudo será objeto de debate amplo na comissão. E na parte da arbitragem, também, nós verificaremos quais são os pontos que precisamos avançar, quais os pontos que deram certo, quais os que não deram, o que precisa ser feito, o aspecto da medida cautelar antes de instalar da arbitragem, a questão, como eu disse aqui, dos eventos públicos, dos contratos públicos, como isso vai se dar, se é que vai se dar a arbitragem para esse tipo de contratos. Enfim, há todo um mundo para se trabalhar e eu acredito que a comissão, que conta com juristas de primeira linha, advogados, experientes, profissionais da área do direito, que já estão acostumados a mexer com esse tema, eu acredito que a solução que a comissão encontrará será a melhor para colocar o nosso país no mais alto conceito junto à comunidade internacional. Agora, ministro, 180 dias para tanto trabalho é pouco tempo, né? Paulo, nós estamos procurando otimizar bastante. São integrantes, são juristas que compõem a comissão de todas as partes do país, né? Mas nós estamos procurando otimizar bastante com a ferramenta do e-mail, da internet, trocando as experiências por ali, e já estamos com um calendário de trabalho muito bem pensado, muito bem organizado. A equipe do Senado que nos dá apoio é de primeira grandeza. Então, eu acredito que se nós continuarmos dentro dessa linha e o espírito da comissão, como tem se demonstrado, um espírito muito proativo, colaborativo, eu acredito que possamos apresentar um belíssimo trabalho ao exame do Parlamento. Inclusive, a população pode enviar sugestões à comissão. Muitíssimo bem lembrado. Eu não sei se conseguimos colocar o link aí para que o... Nós colocamos um telefone aqui à disposição, pode ser o site do Senado Federal, www.senado.leg.br, LEG de Legislativo, ou então o telefone 0800 61 22 11. E aí vai constar o link para o acesso à página que permite apresentar as sugestões, que serão todas analisadas e muito bem-vindas. Agora, ministro, toda vez que a gente fala em algo que é um avanço que vai beneficiar a população, a gente também não pode esquecer aquelas forças que podem se movimentar tentando fazer seu lobby interno, ou então, de alguma forma, obstaculizando esse ou aquele aspecto da lei que representa um avanço. Quem pode se sentir prejudicado com esse avanço que será certamente fundamentado a partir dos trabalhos da comissão que o senhor preside? Sempre tem, né, Paulo? Infelizmente, sempre tem. Veja, num país onde são 90 milhões de litigantes, 90 milhões de novos processos a cada ano, isso dá um processo para cada 2 habitantes. Isso você pode imaginar, o telespectador, é custo envolvido, é a atividade do profissional. Isso tudo tem uma série de interesses que permeiam vamos dizer, essa volúpia litigante, que é uma característica do brasileiro. A OAB e os advogados, por exemplo, não têm nenhuma objeção a fazer isso? Não, os advogados, eu acredito, são parceiros, porque abre também um mercado de trabalho completamente novo, que é esse aprimorado da arbitragem, e abre um mercado de trabalho amplo com a mediação. Mas há aqueles que se valem desse custo do processo e vivem disso. Então, esses serão contrários. Também há, e principalmente, a questão, vamos dizer, da consciência, né? Do costume e a mentalidade, na verdade. Por exemplo, qual é a mentalidade do juiz? Eu sou um juiz de carreira. Nós
temos assim um certo receio da quebra desse monopólio. Mas os juízes hoje, com a mente mais aberta, com a visão mais amplificada, o que pensam? Ora, é preciso dar acesso à justiça para a parcela da população que não tem. Se é custoso o processo judicial, se ele é pesado, se ele é moroso, e ele deve ser a solução última para resolver o conflito, é preciso experimentar novas soluções. Então, hoje, eu penso que a grande maioria tem essa ideia. Porém, como você sabe, há mentes pesadas que resistem ao novo, que resistem ainda a essas fórmulas novas de solução dos conflitos. Eu diria que há também ainda o monopólio de quem já está acostumado com os processos criados por essa lei e acha que não podem ser aperfeiçoados os pontos que estão ali. Então, também teremos resistência desses que já se acostumaram e não querem avançar. E, por fim, na questão da mediação, são vários conflitos em jogo. O do consumidor versus o do comerciante. Enfim, nós temos aí que compor soluções para os variados matizes que gravitam em torno do assunto e é uma tarefa que a comissão vai ter que enfrentar. Ministro, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui até o nosso estúdio. Eu é que agradeço essa oportunidade e me encontro à disposição para, de acordo com o desenvolvimento do trabalho, voltarmos a esse assunto. Cidadania recebeu o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, presidente da Comissão Especial do Senado, que irá fundamentar as bases para a nova lei de arbitragem. Você, cidadão, também pode enviar sugestões para a comissão de juristas que está trabalhando na elaboração do anteprojeto de reforma da Lei de Arbitragem e Mediação. Basta acessar o site www.senado.leg.br e clicar no ícone Nova Lei de Arbitragem. Críticas e sugestões para o programa? Ligue para 0800 61 2211. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia via internet, acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.